Nós estamos de volta com o programa Igreja Hoje. E nesse programa, como eu disse a vocês no início, um programa muito especial porque queremos conversar, dialogar um pouco mais sobre o mês da Bíblia, o tema do mês da Bíblia, o lema do mês da Bíblia e como o tema e lema incidem na nossa realidade pastoral, no nosso dia a dia, quais luzes eles nos apresentam, lançam sobre a nossa atividade evangelizadora. Então, nós vamos agora nesse bloco comentar um pouquinho sobre o tema e o lema do mês da Bíblia. Dentro desse contexto, desse estudo, a gente vai ver que dentro dessa carta foi muito sabiamente escolhido esse texto aqui, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Está lá em Gálatas 3:28, né? A unidade é o grande sonho de Deus para toda a humanidade. E coloca ainda de forma bem contundente: o eixo dessa unidade é Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, fonte de vida e de liberdades plenas, né? Então, dentro deste mês de setembro, onde nós vamos estar, toda a comunidade católica refletindo sobre o texto básico, sobre essa carta dos Gálatas, e toda a ação do apóstolo Paulo nesse afã de poder levar a mensagem de Jesus Cristo, né? O apóstolo Paulo foi aquele propagador do evangelho que viveu as últimas consequências desse amor a Jesus Cristo. E quando a gente vai deparar com as agruras sofridas pelo apóstolo Paulo, a nós, nos dias atuais, nós devemos pensar assim: puxa vida, né? Quanta fé, quanto amor ele dedicou a este homem que ele nem chegou a conhecer, embora ele teve alguns contatos com alguns dos apóstolos, né? Uhum. Mas esse Jesus, ele não chegou a viver com ele, e tamanha foi o amor que ele superou na propagação da mensagem de Cristo àqueles que junto de Cristo conviveu. E quando a gente se depara com o tema escolhido, né? E com esse lema, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus, nós vemos uma grande sintonia com a Fratelli Tutti, né? A carta do Papa Francisco, quando ele vem trabalhando a questão da fraternidade e da amizade social. Tem essa dimensão do Cristo que nos reúne em um só povo, né? E também essa questão da fraternidade social que nos nossos dias atuais tem sido algo tão mais desafiador, né? Nós temos vivido tempos de grandes polarizações políticas. Em diversos campos da sociedade, as trincheiras estão muito aguerridas, né? São muitas as situações que vêm a desafiar a igreja no Brasil a colocar esse tema em discussão. Então, a CNBB, ao propor a carta aos Gálatas, embora seja uma carta não tão extensa de São Paulo à comunidade da Galácia, esse tema vem nos provocar essa reflexão, né? Será que nós estamos vivenciando nos dias atuais, na nossa igreja, na nossa diocese, enquanto comunidades eclesiais, nós estamos vivenciando essa fraternidade, essa unidade em torno do Cristo, em torno da Eucaristia? Então, pensar e refletir o mês da Bíblia passa também por esses caminhos, né, que são propostos também pelo Papa Francisco durante todo esse período dele à frente da Igreja Católica. Guilherme, achei muito interessante essa conexão que você fez aí, de, ao estudarmos a carta aos Gálatas, um texto bíblico, termos sempre um olhar também para a nossa realidade aí que está à nossa volta. E você citou aí, devemos ler a carta aos Gálatas com outros textos. Engraçado, isso é hermenêutica, né? A gente lê a Bíblia com a vida e a vida com a Bíblia. Então, quantos mais textos nós temos para ler um texto, mais nós enriquecemos a leitura daquele texto. O texto bíblico é um texto sagrado, um texto de revelação.
Mas quanto mais textos nós temos para relacionar com a mensagem bíblica, com o texto bíblico, mais enriquece. E engraçado que em casa também eu estava pensando nessa intrínseca relação que há entre a carta aos Gálatas e a mensagem do Papa Francisco na Fratelli Tutti, com esse convite a gerar um mundo mais aberto, uma amizade universal, uma solidariedade universal que ultrapassa nossas barreiras, nossas trincheiras, né? Que ultrapassa às vezes as nossas limitações, os nossos bairrismos, ou então ultrapassa as nossas perspectivas curtas, estreitas, em vista de pensar um mundo mais solidário, mais fraterno, em que todos se sintam irmanados, se sintam como pertencentes a um mesmo local, filhos de Deus, a mesma terra, o mesmo planeta, né? Então a Fratelli Tutti realmente abre esse leque para a gente pensar um sentido de ser humanista e cristão simultaneamente. E a carta aos Gálatas também nos possibilita, né, Girlei, esses nexos com a Fratelli Tutti, com a campanha da fraternidade desse ano. Por exemplo, o lema da campanha da fraternidade desse ano está em Éfeso, capítulo 2, versículo 14a. Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Vejam bem, olha o projeto da unidade presente aqui também no texto da campanha da fraternidade, numa reflexão que leva à superação de barreiras, de fronteiras étnicas, de superação de muitas coisas que são empecilhos, preconceitos, assimetrias, desigualdades, né? E tudo mais. Vocês pensaram um pouco por aí também? E dentro dessa análise que o nosso amigo Guilherme colocou e que você, de forma muito sábia, conseguiu traduzir, me leva a um questionamento muito grande. Porque a comunidade dos Gálatas eram mais formadas pelos pagãos convertidos. E me leva a um questionamento, como que a humanidade, como que nós seres humanos temos uma tendência a se identificar como melhor que outro. Então, como os Gálatas, dentro daquela história que acontece naquela carta dos Gálatas que o apóstolo Paulo evidencia para nós, e trazendo para a nossa vida cotidiana, nós estamos vendo algo mais ou menos parecido. Um grupo de pessoas achando que melhor do que outras. Porque os judeus, quer dizer, eles se achavam um pouco melhor, que eles cumpriam a tradição, e os pagãos não tinham a prática judaica, né? Uhum. Principalmente práticas que, para os judeus, era algo totalmente importante, que era a circuncisão, e para eles não tinha essa prática, e para eles poderia ser até uma afronta diante dos costumes, né? Então, nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, nós estamos percebendo também que parece que existe cristão de segunda categoria e cristão de primeira categoria, né? Então nós ficamos nesse cabo de guerra, e o Cristo nada feliz com a postura daqueles que se dizem cristão. Então, buscando na campanha da fraternidade que você colocou, né, a questão do que era justo, que era dividido, agora buscando a Fratelli Tutti, essa questão da gente ir ao encontro, né? E a carta dos Gálatas evidenciando para nós como que as picuinhas podem tirar a graça e o vício de uma comunidade que poderia viver irmanada na fé, né? Poderia deixar essas picuinhas de lado e vivenciar aquilo que une. Nós, em pleno século XXI, estamos convivendo com algo mais ou menos parecidos, né? Tem outra roupagem, outras cores, mas o cerne nada mais é achar que o que eu penso é melhor e o que você pensa é pior. E nada pior para o adversário de Deus que os cristãos vivem em desarmonia. E é nessa desarmonia que geram, né, todos esses males que nós temos presenciado. A fome, o desemprego, o número crescente de suicídios, né, os jovens que não têm perspectivas de um futuro sólido, um futuro melhor. Nós vemos aí também as agressões, os números são assustadores, né, que estão crescendo cada vez mais
violência contra as mulheres, violência contra os povos indígenas, os LGBTs, que ia a mais, também as pessoas negras. Então, tudo isso, toda essa desarmonia, esse pensamento errado, equivocado de que sou melhor do que o outro, tem só causado destruição e coisas ruins. E quando a gente acha que nós estamos isentos disso, pelo contrário, nós estamos no meio disso tudo, e aí o nosso testemunho como cristãos é que vai, de fato, nos mostrar que se nós estamos em comunhão com Jesus ou não, né? E essa é uma oportunidade, você que já vivenciou a experiência de assistir às lives que foram promovidas, né, pelo movimento Boa Nova, a respeito do mês da Bíblia, sobre a carta aos Gálatas, através do YouTube, vocês viram a riqueza que foi, né, as comunidades reunidas através de uma plataforma e a tecnologia sendo utilizada não para destruir, não para propagar notícias falsas ou então coisas negativas, mas a tecnologia nos aproximando. Ainda estamos nesse período, né, de isolamento social, muito delicado ainda, porque nem todo mundo foi vacinado com a segunda dose. E nós tivemos essa oportunidade do dia 30 de agosto até o dia 3 de setembro de vivenciar o estudo dessa carta através do YouTube. E também algumas comunidades têm vivenciado alguns pequenos encontros presenciais com um número reduzido de pessoas, mas, sobretudo, dando essa ênfase, né, que a palavra de Deus nos torna todos irmãos e precisamos dessa consciência, né, que o nosso foco é o Cristo, a palavra de Jesus. E é interessante, né, Guilherme, que a carta aos Gálatas nos possibilita essa reflexão, essa luz de pensarmos a perspectiva da unidade, o projeto da unidade em Cristo Jesus, revestindo-se de Cristo, como uma perspectiva para superar os nossos exclusivismos, tanto como Paulo fez naquele tempo, quanto agora nós somos chamados a fazer. Nós vamos continuar esse diálogo no próximo bloco e aprofundando um pouquinho mais sobre a carta aos Gálatas. Voltaremos já já.